Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos realizando a leitura do Evangelho de Mateus. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 16 e eu quero ler com você dos versículos 16 ao 19. Está escrito assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amados, olha que verdade extraordinária essa, que declaração extraordinária essa de Pedro. Jesus estava ali conversando com seus discípulos e perguntando: o que os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro vem com essa resposta extraordinária: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: Feliz é você, Simão, porque foi o Pai que revelou essa verdade a você. Eu digo que você é pedra que você é Pedro, e sobre esta pedra, é interessante porque Jesus faz uma analogia ali, né? O nome de Pedro significa Petrus, significa pedra, e aí Jesus faz essa analogia dizendo assim: e sobre esta pedra, mas qual pedra que Jesus estava dizendo que edificaria a sua igreja? Sobre Pedro? Não, sobre a declaração que Pedro fez de que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre o que você falou, Pedro, aí sim eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Amados, olha que verdade extraordinária essa, né? Jesus fundamentou a sua igreja sobre o alicerce de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esse alicerce, ele edificou a sua igreja. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo Jesus. E aí ele fala que as portas do inferno não poderão vencer a igreja. Amados, nós precisamos receber a plenitude dessa verdade. Quantos e quantos irmãos vivem como se o diabo fosse mais poderoso do que Deus? Vivem com medo do diabo. Amados, como está escrito lá em 1 João, maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que está em nós. É muito maior do que aquele que está no mundo. A verdade declarada por Jesus. Eu estou fundamentando a minha igreja. Jesus falou: eu vou fundamentar a minha igreja sobre a minha própria vida, porque eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu fundamentarei a minha igreja sobre essa verdade, sobre a minha própria vida, e o Hades, o inferno, não vencerá a igreja. Amados, as trevas, o diabo, o inferno não tem poder contra as nossas vidas. Nós fomos libertos do domínio do pecado e da morte. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. E precisamos assumir essa verdade, precisamos viver essa verdade. Parar de viver com medo do diabo, que isso? Deus é maior e nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo e Jesus disse que as portas do inferno não vão vencer a igreja. Nós precisamos viver assim, com ousadia, não com medo do inferno. Quantos e quantos irmãos em Cristo vivem com medo do inferno? Claro que alguns vivem deliberadamente no pecado, aí precisam temer mesmo, né? Porque a palavra fala: não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar lugar para o diabo na nossa vida, não.
precisamos levar uma vida coerente com a palavra de Deus. É claro que alguns vivem deliberadamente, propositalmente, intencionalmente uma vida de pecado, aí eles precisam temer as trevas mesmo. Mas a igreja genuína, filhos de Deus, rendidos ao Senhor, que vivem uma vida de humildade, de rendição ao Senhor, sendo guiados pelo Espírito Santo, nós não precisamos temer o diabo, não, porque as portas do inferno não nos vencerão. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É em Cristo, amados. Em Cristo nós somos vencedores, em Cristo nós somos fortes, em Cristo nós avançamos para a glória de Deus. Em Cristo. Não é na nossa força, na nossa capacidade. Não, não. É em Cristo. É pelo poder de Cristo. É pela graça de Cristo. É pela unção que vem de Cristo. É por causa de Cristo e por meio de Cristo que nós somos fortes e podemos avançar e não precisamos temer o inferno. Como eu falei, se por um acaso você tem vivido deliberadamente no pecado, arrependa-se, volte-se para o Senhor. Agora, todos aqueles que vivem uma vida de rendição, de piedade, de entrega ao Senhor, aí nós não precisamos temer não, amados. Olha o que Jesus falou. As portas do inferno não vencerão a igreja. Não vencerão a igreja. E é interessante porque quando nós pensamos sobre essa verdade, até mesmo filhos de Deus que estão vivendo de maneira desregrada hoje, quando nós olhamos que as portas do inferno não vencerão a igreja do Senhor, isso nos faz pensar que em algum momento esses filhos de Deus serão convencidos pelo Espírito Santo. E então viverão uma vida justa, santa, reta, assim como o Senhor já conquistou para cada um deles, para a glória de Deus. Levarão uma vida que glorifique o nome de Jesus. Amados, nós podemos confiar nessa verdade. O inferno não vence a igreja, mas poderoso é aquele que está em nós. Como está escrito, o diabo está debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Não é mérito nosso, não. O mérito é de Cristo. A obra realizada foi de Cristo. Jesus, quem expôs potestados e principados à vergonha pública na cruz do Calvário. E nós recebemos o benefício de tudo aquilo que Cristo fez lá na cruz. Recebemos pela fé, vivemos pela fé, sendo guiados pelo Espírito Santo e não precisamos ter medo das trevas. Até porque nós já fomos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. E como está escrito em 2 Tessalonicenses 3:3, Jesus Cristo é aquele que nos fortalece e nos guarda do maligno. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa verdade extraordinária. Obrigada porque Satanás não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Obrigada porque nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado e da morte. Fomos libertos por meio de Jesus Cristo. E hoje somos livres para viver segundo o seu Espírito, segundo a sua verdade, guiados por Ti, para a sua glória. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos, ensinados, guiados, ajudados por Ti, Senhor, para viverem de fato uma vida que glorifica ao Senhor, sem temer o inferno, sem temer as trevas, sabendo que eles foram resgatados, que eles foram transportados, que eles estão em Cristo Jesus. Pai, fortalece a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.